Olá, aqui eu vou falar sobre os principais pontos turísticos de Planaltina. Pedra fundamental. A Pedra Fundamental de Brasília é um obelisco construído como um monumento arquitetônico de pedra fundamental de Brasília. O obelisco está localizado no Morro do Centenário, a exatamente 9 quilômetros de Planaltina, onde também se localiza a Igrejinha de São Sebastião, que tem aproximadamente 200 anos, contrastando com a idade real da cidade mais velha do DF, a cidade de Planaltina. Para comemorar o centenário da independência em 7 de setembro de 1922, ao meio-dia, o presidente dos Estados Unidos do Brasil, Epitácio Pessoa, fez assentar a pedra fundamental da futura capital do país, a 10 quilômetros de Planaltina. Baseada no sonho de Dom Bosco, a pedra fundamental caracteriza o ponto central do Brasil, entre os paralelos 15 e 20 graus. Museu Histórico e Artístico de Planaltina. Localizado no setor tradicional, quadra 57 de Planaltina, o Museu Histórico e Artístico de Planaltina é sediado em uma casa construída entre os séculos XIX e XX por Afonso Coelho da Silva Campos, onde a casa abriga o Museu da Cidade desde 1947. No museu, os visitantes conhecerão, por meio de objetos da época, um pouco mais do modo de viver de seus habitantes e da história do antigo município goiano e da mudança da nova capital. Os primeiros moradores da casa foram Salviano Monteiro Guimarães, sua esposa Olívia e seus 8 filhos. No tempo do coronel Salviano, a casa era uma das residências mais confortáveis das cidades, com água encanada, luz e telefone. Tornou-se o símbolo da influência de Salviano na região e ponto de referência para a recepção e hospedagem de autoridades, o trato de negócios, comemorações e festividades diversas. Após o falecimento de Salviano e Olívia, a casa foi herdada e passou a ser a residência de sua filha Maria América, seu marido Francisco e seus filhos. Ao final de sua vida, Maria América transferiu a casa ao governo do Distrito Federal, para que nela fosse implantado o Museu Histórico e Artístico de Planaltina, para ser o depositário, o guardião e propagador da história do Planalto e da cidade de Planaltina. Praça Coronel Salviano Monteiro. O Coronel Salviano era dono de, além da casa onde hoje é o museu, também dono das terras onde hoje estão instalados o Centro de Educação Técnica, onde antes era o Colégio Agrícola, o Vale do Amanhecer, o Morro do Centenário, onde em 1922 foi erguida a Pedra Fundamental, e parte de Brasília. Devido às suas múltiplas atividades e posses, era um homem bastante conhecido, influente e respeitado. A Câmara da cidade reconheceu a importância do coronel Salviano Monteiro Guimarães e, em 1930, prestou-lhe a singela homenagem de dar seu nome à praça que fica em frente à casa em que habitou. A Praça Coronel Salviano Monteiro se localiza em frente ao Museu Histórico e Artístico de Planaltina. Cachoeira do Vale Perdido. A Cachoeira do Vale Perdido, Ribeirão Quinzê, ou simplesmente Cachoeira dos Pequizeiros, fica localizada a cerca de 4 quilômetros da entrada do Parque dos Pequizeiros, ou seja, no meio do percurso da trilha. Indo ali, você pode ter um ótimo momento de mergulho em um poço lindamente adornado em pedras. O Parque dos Pequizeiros fica localizado no núcleo rural Santos Dumont, em Planaltina DF, a cerca de 50 quilômetros do plano piloto. É um ótimo ponto turístico marcado pela beleza da natureza, perfeito para quem gosta de aventuras. Parque Ecológico Sucupira. O Parque Ecológico Sucupira, situado em Planaltina DF, foi criado em 23 de dezembro de 1996 e possui 250 mil metros quadrados. Sua vegetação é constituída por cerrado e mata ciliar do Ribeirão Mestre Darmas, do Córrego Fumal e da nascente do Córrego Buritizinho. Até recentemente, a área do parque sofria com abandono, com esgoto correndo a céu aberto e muito lixo. No entanto, desde junho de 2014, o parque ganhou sua primeira fase de implantação. Nessa primeira fase, o parque ganhou guarita, sede administrativa, edificação para educação ambiental, banheiros, pista de caminhadas e de skate, quadra poliesportiva e quadra de área e urbanização. Sendo um lugar lindo e muito florestal, os amantes da natureza consideram um ótimo lugar para visitar, o tornando assim um ponto turístico de Planaltina.
Praça São Sebastião. A Praça São Sebastião é a área mais antiga da cidade e uma das mais importantes para a história de Planaltina. Foi lá que a Vila Mestre d'Armas começou a ser formada, com a construção da Igreja de São Sebastião, a Igrejinha. Após a construção, algumas famílias começaram a construir suas casas ao redor da igreja. A praça possui vários bancos e árvores, quadra de esportes, espaço-arena e parque para crianças. É cercado por casas e tem vasto gramado e espaço pavimentado, onde acontece a Feira Alternativa de Planaltina periodicamente. Morro da Capelinha. O Morro da Capelinha, localizado a 4 km de Planaltina, é palco na Sexta-feira Santa de uma das maiores apresentações teatrais ao ar livre do país, a Paixão e Morte de Cristo. Atualmente são 1.200 atores transformando-se em personagens bíblicos da história do cristianismo. O cenário foi montado cuidadosamente para viverem um espetáculo emocionante da Via Crucis, que percorre 15 estações do Calvário de Jesus Cristo, acompanhado por uma multidão de aproximadamente 100.000 pessoas vindas de todas as partes do Brasil e até do exterior. O final do espetáculo culmina com a crucificação e a ressurreição de Cristo. O começo foi em 1974, com o padre Aleixo Sugin, quando era pároco na igreja de São Sebastião. Criou-se o grupo Via Sacra, ao vivo em Planaltina, com o objetivo de representar a Paixão de Cristo. O Morro da Capelinha, devido a essa proximidade de Planaltina e sua beleza natural, foi escolhido para a realização da apresentação da Via Crucis de Jesus. Ali também é realizada a festa de Nossa Senhora de Fátima, no dia 13 de maio de cada ano, que foi iniciada pela Senhora Olívia de Campos Guimarães, onde a família Guimarães propaga até hoje a devoção, escolhendo uma pessoa da família para que realize a festa. Pela Lei 2.486, de 23 de novembro de 1999, o deputado Daniel Marques criou o espaço cultural Morro da Capelinha. Capela Vila Nossa Senhora de Fátima. A Capelinha está localizada no Morro da Capelinha, onde acontece a Via Sacra todo ano. Foi construída em 1943, em homenagem a Nossa Senhora de Fátima. É um local de peregrinação e com belíssima vista para a cidade de Planaltina. Vale do Amanhecer. O Vale do Amanhecer tem sede em Planaltina e já conta com mais de 600 templos em todo o Brasil e em outros países. Com 800.000 fiéis, segundo eles, seres extraterrestres povoaram a Terra há 32.000 anos para desenvolver as civilizações humanas. Esses seres depois voltaram à Terra através de sucessivas encarnações, passando por várias culturas e épocas. À primeira vista, o Vale do Amanhecer parece um parque temático em miniatura, onde podem ser vistas cópias das maravilhas do mundo. O Vale do Amanhecer foi fundado por Neiva Chaves Zelaya, conhecida como Tia Neiva, em 1959. A mesma conta que foi guiada por Pai Seta Branca, um espírito emissário que hoje é retratado em estátuas e desenhos como um nativo líder sul-americano. O Vale do Amanhecer é um dos movimentos religiosos que crescem rapidamente no Brasil, de acordo com seus estudos religiosos na Universidade de Indiana, em Indianópolis. Paróquia São Sebastião. A Paróquia São Sebastião é uma paróquia católica brasileira situada em Planaltina, no Distrito Federal. É a paróquia mais antiga do Distrito Federal e faz parte da Arquidiocese de Brasília. Durante o Brasil Colônia, em 1810, foi erguida a mando das famílias Gomes Rabelo e Carlos de Alarcão, que deram terras para a Diocese de Goiás em cumprimento de uma promessa feita para acabar com uma peste que assolava a região. Em 19 de agosto de 1982, a paróquia foi tombada como Patrimônio Histórico e Artístico do Distrito Federal pelo Decreto 6.940. Em 2013, foi restaurada junto com o Museu de História e Arte de Planaltina, localizado também no setor tradicional. Igrejinha São Sebastião. Singela, a Igrejinha de São Sebastião preserva os traços arquitetônicos originais da época de sua construção, em 1904. É o segundo templo religioso mais antigo, tombado como Patrimônio Histórico em 2005. Antes dela, em 1865, foi construída a primeira capela, a Nossa Senhora do Bom Conselho, também conhecida de Santuário do Santíssimo Sacramento.
A igreja foi erguida por iniciativa do comerciante José Seferino de Magalhães, em ação de graças pelo fim de uma epidemia de febre tifoide, ocorrida no então povoado de Arapiraca entre os anos de 1904 e 1905. A doença provocou muitas mortes naquela época, e os sintomas eram tratados apenas à base de ervas medicinais que não surtiram o efeito desejado. Sendo assim, a população, por meio do poder da oração, suplicava pela cura. As preces eram dirigidas a São Sebastião, soldado romano e mártir que se tornou santo protetor da humanidade contra a guerra, a fome e a peste. O pedido foi atendido e a população se livrou da enfermidade. E é isso, gente. Esse foi um resuminho contando um pouquinho da história dos principais pontos turísticos da nossa querida cidade de Planaltina. Deixe seu like se você gostou do vídeo, se inscreve no nosso canal nas Ondas do Pomps e fique sempre ligado nas nossas notificações de novos vídeos, então ative o sininho. Um beijo e até a próxima!